Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente teve toda a revelação dos poderes sombrios de Black Clover, dos poderes da Tríade e também mais sobre o poder do Asta. Agora a gente já consegue analisar mais esses poderes que vieram do outro mundo, pra saber o que nos aguarda no futuro e, claro, o poder total das pessoas que já são receptáculos desses poderes. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como eu disse em alguns vídeos passados, a gente estava esperando apenas pra conhecer o último dos poderes sombrios que pertenciam à Tríade. Nós já conhecíamos os poderes, um pouco dos poderes no caso do Zenon e também do Dante, mas faltava um terceiro poder. Vanica, durante toda a história de Black Clover, foi aquela que mais demonstrou seu poder e ao mesmo tempo não demonstrou nem um pouquinho. A gente conhecia indiretamente seus feitos, sabia o quão perigoso era o seu poder e ao mesmo tempo a gente não sabia de nada, não sabia pra que servia e como era utilizado. Nunca foi dito diretamente, por mais que algumas pistas tivessem sido deixadas pra gente durante o decorrer de Black Clover. E agora, finalmente, o mangá revelou pra gente o poder de Vanica, o último dos poderes sombrios que pertenciam à Tríade. E agora, sabendo disso, conhecendo este poder, a gente vai conseguir fazer uma análise geral dos poderes que vêm do outro mundo e também dos poderes relacionados a todos os outros usuários deste tipo de poder. E já que ela foi a última a ser revelada pra gente, vamos começar falando sobre a Vanica, porque tem alguns comentários que eu quero fazer com vocês relacionados a Megícula também. Como a gente sabe, Megícula é aquela que toma Vanica como seu receptáculo, e ela compartilha o seu poder com ela e há mais de 15 anos vem fazendo mal a todos os reinos de Black Clover, começando pela própria Clover. Há 15 anos atrás, mais ou menos, a gente não sabe exatamente o período, mas a Vanica aparentemente foi junto a Megícula para Clover. Ali elas acabaram tendo um encontro com a Mãe da Noelle, a maga mais poderosa daquele lugar, e elas se enfrentaram. A gente não sabe exatamente como aconteceu esse combate e como foi o encontro das duas, mas ali a gente só soube que a Mãe da Noelle acabou sendo amaldiçoada, e toda a sua família também. Basicamente, os Silvas nunca poderiam falar sobre a Megícula, não poderia citar aquele monstro porque a maldição poderia estar correndo por dentro deles também. Eles nunca deveriam citar este poder sombrio que tirou a vida de Acer Silva. A Mãe da Noelle acabou sendo amaldiçoada pelo poder de Megícula e pouco tempo depois acabou perdendo a sua vida. E aí depois disso a gente começou a descobrir que o nome Megícula era um pouco famoso no reino de Clover. A família do Gordon, que são os Agrippas, eles são especialistas em maldições em todo o reino de Clover. E eles conheciam esse nome Megícula, não soava estranho pra eles, e a gente vai saber agora por que disso. O poder de Megícula na verdade era o poder das maldições. Sim, essa é a especialidade de Megícula, não é qualquer um que consegue lançar esses tipos de poderes, eu vou explicar pra vocês daqui a pouco por que não é qualquer um. A Megícula então é responsável por fazer este tipo de coisa, inclusive foi até o reino de Hurt, ali amaldiçoou a rainha também, Loropética, caiu numa maldição da Megícula, e a gente consegue ver que a Megícula tem um poder sobre a própria vida e não fica só por aí. Aparentemente as maldições de Megícula podem até mesmo aumentar os poderes de alguém, fortalecendo ainda mais quem já estava fortalecido por receber uma porcentagem do seu poder. A gente consegue saber disso unindo as informações dos últimos capítulos de Black Clover com os dos primeiros capítulos, logo do início. Quando a gente ficou sabendo da existência da Megícula, a gente soube que ela foi, graças a uma maldição, a responsável por tirar a vida da Mãe da Noelle, que tinha feito a mesma coisa com Loropética. Uma maldição que em um certo tempo também tiraria a vida daquela garota. E olha só, agora a Vanica também se disse capaz de usar o poder da Megícula para dar vida para os seus companheiros, os discípulos da Tríade que seguiam Vanica. Eles eram amaldiçoados e assim, para nunca perderem a sua vida, eles sempre voltariam depois de ser derrotados. Então, basicamente, enquanto Vanica estivesse de pé, eles sempre poderiam voltar e voltar a lutar. Eles nunca poderiam ser vencidos porque a maldição se mantinha ativa. E com isso, com essa informação, a gente também já consegue associar que para salvar Loropética, a única maneira de se acabar com a maldição lançada por Megícula seria vencendo Vanica. Enquanto ela estivesse de pé, a maldição se manteria ativa também. E é aí que a gente chegou ao ponto que a maldição seria um poder exclusivo da Megícula, seria o poder dessas duas. Afinal, o Dante, bem, ele não tinha onde demonstrar isso, mas o Zenon, ele não demonstrou ter os seus discípulos também ativos em uma maldição. Eles foram derrotados pelo Yuno e seus companheiros, mas depois disso ficou por isso mesmo, eles não se ergueram novamente. Não só isso, como os Agrippas não detectaram nenhuma maldição rolando no reino de Diamond, onde o Zenon passou. Então tudo indica que este seja realmente o poder específico da Megícula, e ela pode manipular as maldições como bem entender. Como por exemplo, fazer isso para fortalecer a resistência ou as magias dos seus discípulos. Por isso também pode ser graças a uma maldição que todos eles são tão fixados assim na Vanica. Mas mesmo assim essa parte parece difícil porque a Vanica não gosta muito deles grudados nela não, e ela fala que a maioria das coisas que eles dizem é besteira. Então essa parte pode ser que não, a não ser que tenha sido uma ideia de Megícula. Porque diferente dos outros membros da Tríade, aparentemente a Megícula é quem tá no controle. A Vanica parece ser muito brincalhona e por este motivo ela acaba seguindo missões dadas por Megícula, como por exemplo ir lá amaldiçoar a Loropética e ir embora. Mesmo assim esse seria o poder da maldição. Agora a gente vai pra um outro poder, desde o mais novo vamos pro que a gente conhece há mais tempo, o poder demoníaco do Asta. Este poder, como a gente sabe, por muito tempo acreditávamos que vinha de dentro do seu Grimório, mas aparentemente não, estava dentro do Asta o tempo todo, foi o que o Dante, o Rei de Spades, fez a gente entender. Aparentemente o Asta estava com aquele poder adormecido dentro dele por tanto tempo, desde o início, mas não conseguia usar, até que um sentimento muito ruim o afetou, que foi a sua raiva por Revit quando estava tentando pegar o Grimório do Yuno. Depois disso a gente realmente tá vendo que nos momentos mais difíceis,
onde o Asta fica furioso e acaba perdendo o controle. É ali que seus poderes vêm a florescer cada vez mais, então assim como os membros da tríade, o poder do Asta também está completamente ligado aos sentimentos ruins do garoto. Quanto mais raiva, ira ou sentimentos negativos que o Asta sentir, mais poderosos serão seus ataques, mais poderosos serão os poderes que ele estará utilizando com a anti-magia. Mesmo assim, este poder pode ser algo inato do garoto, incluindo também aquele ser que está dentro dele. Afinal, o ser que vive dentro do interior de Dante disse que nunca conheceu aquele que estava no Asta e também não conhecia aquele poder anti-magia. Eles disseram inclusive que o poder do Asta não era um bom poder. Então basicamente isso acaba descartando que os poderes do Asta seja algo da elite. Isso porque a tríade está na elite, e aquele que veio há 500 anos também estava. E ele, como a gente viu, quando se encontrou com o demônio do interior do Asta, acabou sendo chamado de Senpai, ou seja, alguém mais velho. Então também é difícil de dizer que aquele que vive no interior do Asta, ele estava vivendo por mais de 500 anos. Não, ele escapou em algum momento, se apoderou daquele Grimório e possivelmente do Asta desde o início. E ali ele ainda está se mantendo pelos seus próprios planos, seus próprios objetivos, que não estão alinhados com a tríade. Porque quando o Asta entrou em ira, diferente da última vez que rolou com o Mars, aquele ser no seu interior não ficou brincando com ele ou algo assim, ele estava mais furioso que o próprio garoto da anti-magia. Então o demônio que vive no interior do Asta, ele com certeza não está do lado da tríade. Mesmo assim, ele está fornecendo poder pro garoto da anti-magia e está intencionado a pegar o corpo dele. E enquanto os dois estão trabalhando em conjunto, a gente consegue ver um dos poderes mais incríveis de toda Black Clover, porque a gente já chegou a ver em um certo ponto, logo quando o Asta perdeu o controle, o garoto, por exemplo, foi capaz de lançar uma rajada de poder tão imenso, isso na sua transformação, que ele basicamente foi capaz de anular todas as magias em um certo raio de alcance e acabou completamente com elas, seja dos inimigos ou dos seus companheiros também. Nenhuma magia teve utilidade por um curto período de tempo, é claro, na área que o Asta mandou o seu poder, ele desativou tudo. E isso com certeza eu acho que foi o auge da anti-magia, porque a gente sabe que não tá diretamente ligado só na matéria de anti-magia, como também o Asta pode acabar tendo controle disso, gerar toda uma área onde nenhuma magia possa vir a funcionar. Assim, é claro, de uma maneira invisível, ou talvez dentro de um grande casulo de anti-magia, algo parecido com o que o Yami fez, e assim ele possa gerar uma zona de magia nula, onde ele basicamente seria invencível, porque a gente sabe, no mundo de Black Clover poucas pessoas têm habilidades físicas, dá pra contar quem realmente parece saber se virar sem utilizar magia, como por exemplo o próprio Asta, o Yami e o Dante também demonstrou saber se virar assim. Então é claro que se o Asta vir a dominar esse tipo de habilidade, uma batalha épica seria contra o Dante, seria muito legal. Fora isso, o garoto e também o ser que está dentro do seu interior consegue liberar e manipular como quiser a anti-magia, criando uma espada gigante, vários chicotes e até mesmo arremessando. E já que eu acabei de citar o Dante, vamos falar diretamente sobre ele, que tem uma das magias mais complexas de Black Clover, a magia gravitacional. O Dante, com aquele poder, ele controla a gravidade, tá no nome da magia. Mesmo assim, ele controla de um jeito completamente diferente do que se pode imaginar, porque geralmente uma magia serve pra ataque ou pra defesa, tem o seu estilo de uso específico, mas o Dante, com a mesma variação, ele consegue fazer diferentes coisas, até mesmo atacar ou se defender com a mesma magia. Ele, por exemplo, utilizando a magia gravitacional do Rei do Submundo, é capaz de criar objetos do nada, utilizando os destroços de um local onde ele aplicou gravidade, calma, eu vou explicar. Ele basicamente aplica a gravidade sobre o chão para levantar aquele local, e depois disso ele acaba quebrando e destruindo tudo em vários pedaços. Depois disso ele aplica a gravidade ali para movimentar e depois reestruturar como quiser. Depois disso ele apenas mantém os destroços se pressionando, assim ele já criou vários rochedos e também espadas. E sim, ele consegue fazer isso sem se mover ou sem demonstrar estar ficando com falta de mana. Não só isso, como ele pode fazer os seus adversários ou qualquer objeto flutuar, como também consegue aumentar a velocidade do seu corpo e o seu poder físico. Ele conseguiu vencer o Asta utilizando apenas as próprias mãos e isso fortalecendo a si mesmo utilizando a gravidade. Não só isso, como ele se equiparou automaticamente na batalha de espadas contra o Yami, apenas fazendo a mesma coisa, fortalecendo seu corpo, resistência e também velocidade. Mas claro que esse estilo de luta do Dante utilizando uma espada não deve ter sido gerado agora na batalha contra o Yami, afinal ele pode ter treinado isso junto ao Zenon, porque ele também tem esse estilo de luta. A gente não viu muito sobre o poder do Zenon, a gente só viu ele utilizando este poder por alguns instantes. Mesmo assim, ele se demonstrou ser muito poderoso a ponto de vencer o William Vengeance e também o Yuno. E durante esse combate ele demonstrou um pouco da sua magia, que seria a magia óssea. Este seria o último dos 4 poderes vindos de um outro mundo que a gente vai citar nesse vídeo de hoje, tendo um receptáculo. Este cara era capaz de gerar ossos aparentemente saindo do seu próprio corpo de uma maneira visualmente infinita. Afinal, ele conseguiu cobrir todo o salão do Alvorecer Dourado com ossos e isso estava saindo diretamente do seu corpo. Não só isso, como ele também utilizava eles para se movimentar, e assim ele acabava conseguindo flutuar o seu corpo apenas se movimentando utilizando os ossos. Ele então, quando entrou no combate direto com o Yuno, o garoto foi pra cima utilizando a espada de Zephyr, e ele então também gerou rapidamente um osso no formato de uma espada e começou a enfrentar o Yuno. Naquele ponto a gente via que os ossos estavam todos ligados ao seu corpo, porque o poder de regeneração do Zenon estava ligado a eles também. O Yuno não era capaz de cortar os ossos porque eles se regeneravam automaticamente em uma alta velocidade. E assim era quase impossível chegar até aquele adversário, porque
os ossos sempre e sempre estariam se regenerando. Assim, o Yuno não era nem mesmo capaz de arranhar aquelas espadas, sendo facilmente vencido. Vale lembrar que a espada de Sephiroth era capaz de passar pelas magias de outro mundo, então geralmente ele deveria ser capaz de quebrar pelo menos alguns dos ossos para chegar perto do Zenon, mas nem mesmo isso ele foi capaz, mostrando não só o poder da magia daquele cara, como também sua grande regeneração. E por fim, a gente vai falar de um que não possui um receptáculo, que foi aquele que surgiu há 500 anos atrás e que possui a magia da Kotodama, a magia das palavras. Com ela, ele praticamente consegue manipular as pessoas ou até mesmo o próprio mundo ao seu redor. Ele consegue gerar coisas do absoluto nada e principalmente uma matéria corrosiva capaz de destruir qualquer magia ou qualquer um que encostar nela, absorvendo completamente a mana. Este foi o primeiro a ser apresentado pra gente e a gente não sabia qual o nível do seu poder e de todos os outros, mas aparentemente ele seria o mais fraco entre aqueles que eram considerados da elite. Mas esses são todos que apareceram em Black Clover. Eu espero muito que vocês tenham curtido saber um pouco mais sobre eles e ver um pouco mais sobre eles. Eu conto muito com o seu like e com o seu apoio nesse vídeo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!